elas têm moléculas proteicas, tá? Então, proteína sempre, tá? Independe da estrutura do corpo biológico que esteja falando, tá? Então, em função estrutural, estou pensando no colágeno, tá certo? Como estrutura que compõe tecido conjuntivo, sangue, né? Músculo, osso, tudo tem colágeno, tá certo? Pele também, apesar que pele não é tecido conjuntivo, é tecido epitelial, mas também tem colágeno, tá bom? Então é função de quê? De estrutura, formar a estrutura do corpo. Tem função de proteção, tem função protetora. Por exemplo, todo mundo sabe que a célula da pele da gente tem uma célula especial chamada de melanócito, cuja função do melanócito é produzir uma proteína chamada de melanina, que é uma proteína que tem uma tonalidade pardacenta ou marrom, que determina a tonalidade da cor da pele, se você tem a pele mais clara ou mais escura devido à presença da melanina. Qual a função da melanina? Proteger o corpo, a pele, dos raios ultravioleta do sol. O VB, o VA, né? Tem a ver com a tal da melanina. Qual a função da melanina? De proteção. Então tem várias funções que ele vai atribuir à proteína. Tá? Diferente de carboidrato, só tem função energética e estrutural. Proteína tem todas as funções a nível orgânico. Tanto que algumas proteínas, elas são catalisadores biológicos. O que é um catalisador biológico? É o que a gente chama de enzima. Tá? Toda reação química que ocorre dentro da célula precisa, no mínimo, de uma enzima. E toda enzima é proteína, apesar que nem toda proteína é enzima. O que é uma enzima? É uma proteína que funciona como catalisador biológico. Quer dizer, que ela acelera a velocidade de uma reação química, porque diminui a energia de ativação. Tá? Tanto que quando a gente vê a estrutura de uma enzima, né, se observa que o modelo de enzima que eles abordam ali de prova é aquele modelo chamado de modelo chave-fechadura. Porque a enzima ela não age sozinha. Ela precisa de um cofator, né? E esse cofator é o que a gente chama de substrato. Tá? A enzima inativa tem que se unir com o substrato para poder ativá-la, essa enzima. Tá? E toda enzima ela tem uma área de encaixe, que é chamada de centro ativo da enzima. Quando a coenzima, que é o substrato, se une ao centro ativo da enzima, ela ativa essa enzima, formando um complexo chamado de complexo enzima-substrato, que é chamado de holoenzima. Aí o que acontece quando se forma a holoenzima? A velocidade da reação aumenta e diminui a energia de ativação. Depois que ocorreu a reação, pela ação catalítica da enzima, ela se separa do substrato, aí ela volta a ser inativa, e o que era substrato passa a ser produto. Que a reação enzimática, quando você olha lá no livro, a seta vai nas duas direções, porque ela é uma reação reversível. Certo? Então, qual a área de encaixe do substrato na enzima? A gente chama de centro ativo. Quando a enzima está inativa, a gente chama de apoenzima. Quando ela se une com o substrato, que é conhecido como coenzima, forma-se o complexo ativo, que é chamado de holoenzima, que é o complexo enzima-substrato. Depois que ocorreu a reação, a enzima se separa do substrato, volta à sua forma inativa e o que era substrato passa a ser produto da reação enzimática. Certo? Importante a gente atentar para o seguinte: existem 3 fatores, tá, que interferem na velocidade de uma reação enzimática. Quais são eles? Tu tem a temperatura, tu tem o pH e tu tem a concentração de substrato. Quais são os fatores que interferem na velocidade de uma reação enzimática? 3. Geralmente isso vem em gráfico, né? Temperatura em graus Celsius, tá? Por exemplo, as nossas enzimas corporais, no corpo dos mamíferos, no corpo humano, por exemplo, elas funcionam, tem seu ponto ótimo enzimático em 36,5, que é a temperatura corporal.
Quer dizer, com 36,5, as nossas enzimas estão na velocidade máxima da reação catalítica a nível biológico, a nível corporal. A partir de 36,5, se você aumentar a temperatura, a velocidade da reação vai diminuindo. Tá? Uma outra característica, as proteínas são termolábeis. Quer dizer isso? Que elas se desnaturam com temperatura.